Bom dia. Bom dia! Opa! Bom Vai lá, Milene. dia, bom dia. Hoje, 14 de julho de 2025, estamos de volta com o nosso podcast Coparentalidade Consciente, todas as segundas, às 8 horas da manhã. Eu e Rossana temos um objetivo de trazer informações que possam auxiliar, né, as pessoas que têm filhos, que podem estar passando por algum processo que necessite algumas reflexões, e também quem não precisa estar passando por nenhum processo, né? Processo judicial, inclusive, mas que é sempre bom a gente pensar sobre o nosso ser pai e ser mãe, certo? Então, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Marlene, obrigado por estar aqui conosco. Rossana. Muito bem, hoje a gente está aqui reunidas para falar sobre uma fase que desperta ali uma série de emoções, de situações importantes que reflete profundamente na vida familiar e na vida dos filhos, que é o divórcio. Então, vamos falar um pouquinho sobre as fases do divórcio, como elas se dão, né? O que é importante observar, cuidar durante essa fase, que aqueles pais que optam pelo divórcio, né? Não optam por algo que, que necessariamente eles sabem o quanto é custoso sonhos serem quebrados, né? Se tem filhos, a situação emocional ali, ela bate muito forte. E até se chegar a essa decisão, muito se passa emocionalmente dentro das pessoas, das mães ou dos pais. Mas antes de chegar nisso, a gente vai trazer aqui, né, Milene, alguns dados gerais do Sim. número de divórcios no nosso grande Brasil, né? É importante observar que nos últimos anos o IBGE vem acompanhando, que é o nosso Instituto Brasileiro, né, de Geografia e Estatística, que vem vendo a questão do aumento sempre do número de divórcios, de separações. Mas aumenta também o número de casamentos, não na mesma proporção, mas sim aumenta. E de modo geral, o que se observa? Que a cada 3 casamentos, um acaba em divórcio. Tá? E temos dentro do nosso, ó, uma outra colega chegando aqui, uma outra amiga. A gente vai direcionando aqui. Nós temos observado dentro do nosso país, né, entre os estados brasileiros, o que tem alguns estados que são Bom campeões. dia, Bom dia, Rosa, tudo bem? Seja bem-vinda. bem-vinda. Estamos falando aqui do número de divórcios no nosso país. E se observa que o campeão é o estado de São Paulo, mas está logo ali o estado de Minas Gerais, tá? Que também tem um grande número, o estado do Rio de Janeiro e o estado do Espírito Santo, tá? Eu até pensei que o nosso estado do Rio Grande do Sul aqui tinha um bom volume. Fica numa classe média para baixo, assim, até no número de divórcios, né? Então, estamos ali, né, até numa fase bem atrás de outros estados que estão muito na frente aí do número de divórcios. Mas o que é importante se observar, né? Nesses números de divórcios. Muitos deles acontecem de forma judicial e outros também ocorrem de forma extrajudicial, porque nós temos, né, Milene, a questão dos cartórios, né, que estão recebendo esse ex-casal para ali decidirem o que desejam ali da forma de divisão do seu patrimônio, etc. Mas, de forma geral, o que a gente quer dizer com esses números, né? Que existe, então, um número grande de
pais, porque a maioria desses divórcios são constituídos de pais, tá? Então, essas pessoas têm filhos, apesar do número de filhos estar caindo, né? Em todo o mundo, mas sim. E aí, como cuidar, como bem cuidar desses filhos nessa fase, mas principalmente hoje vamos focar dentro dessas fases do divórcio, como pais e mães, ex-cônjuges, né? Ex-marido e mulher, podem passar por essas fases, que é o do grande luto por esse fim, né? É um fim do sonho. E como passar da melhor forma possível, né? Existem profissionais que sim podem atuar de forma positiva, ajudar. E hoje nós estamos aqui, de alguma forma, né, Milene, fazendo esse alerta. O quanto a gente tem que olhar de forma para essas fases e poder orientar da melhor forma possível e falar sobre elas. Às vezes a gente pensa assim, ai, não, vamos lá para o judiciário, vamos dividir esse patrimônio, é isso que tem que decidir, o resto a gente toca. Mas e aqui dentro, né? As emoções, o que a gente sente por tudo que está se passando. E a primeira fase que a gente tem, das 5 fases mais importantes, a gente sabe que tem estudiosos da área que dividem essas fases em mais ou menos, né? Nós aqui acolhemos, né, Milene, o que seriam essas principais, que é a negação. Rosana, antes de Antes, tu então tá. trazeres as 5 fases, deixa eu só dizer uma coisa. Essa questão do divórcio, quando as pessoas se unem, elas se unem pelas suas qualidades, pelos seus encontros, pelos seus olhares, pelos seus planos. Formam, formam-se expectativas que unem esse homem, essa mulher, ou essas duas pessoas, porque a gente sabe que hoje, com as novas configurações familiares, esses casais estão cada vez mais diversificados. As famílias estão, de forma diferente sendo constituídas. Então, quando se fala em divórcio, ou quando um casal passa por essa fase do divórcio, o que que pode acontecer? Aflorar uma sensação de fracasso, porque não deu certo aquela relação. E por estar passando por isso, ah, com esse rompimento, com essa ruptura, inevitavelmente, como a Rosana já trouxe, cria-se, forma-se um luto, porque é o final. Houve a morte daquela relação. Mas é importante saber que o fato da relação ter acabado não significa que a família acabou, não significa que a vida acabou. Nós precisamos cuidar de nós quando passamos por essa situação. Por isso a importância de identificarmos cada fase pela qual estamos passando e entendermos que não existe sofrimento que perdure para sempre. E quando nós temos filhos, esses filhos também precisam do nosso apoio, do nosso cuidado, da nossa inteligência emocional, para que todos juntos consigam transpor esse momento turbulento e seguir sua vida lá para diante. Então, todo esse processo, ele é doloroso, sim, e nós temos que viver essa dor. Todo esse processo, ele é sofrido, sim. Não basta ir para o judiciário, porque o juiz, ele vai dar uma decisão que nem sempre agrada a todos. É importante quando nós conseguimos tomar a rédea das nossas vidas e dizer, não, nós faremos assim, assim, assim. Isso, a gente até sabe, né, Rossana, a gente como mediador, a mediação traz isso, traz a possibilidade das pessoas construírem suas próprias decisões. Então, esse trabalho, essa nossa conversa de hoje, ela vai trazer essas fases do divórcio, mas sempre a gente tendo no nosso horizonte o cuidado
com o sujeito que está passando por essa situação. Os filhos são Uhum. importantes? São, sem dúvida nenhuma. Mas aquele homem e aquela mulher que estão passando por esse processo também precisam ser olhados e se olharem, Uhum. porque é Perfeito. assim que esse processo vai passar e vai passar de uma forma que eles consigam manter uma relação saudável que beneficie tanto a eles quanto aos próprios filhos. Por isso a Obrigada. importância da escolha até do que estamos defendendo, né? Uma coparentalidade consciente. Tem tudo a Exatamente. ver com também passar por essa fase, né? Eu ia apenas identificar essas 5 fases, Uhum. né? Que são a negação, a raiva, a negociação, a depressão e, finalmente, a aceitação. E observar com vocês que já se observa que a maioria dos pedidos eles partem de uma decisão mais feminina do que masculina. E isso gera algumas reflexões que são que, em geral, então, por essa tomada de decisão, ou daquele que toma a decisão, acaba vivenciando a maior parte dessas fases de uma forma privada, porque essa pessoa já internamente pensou, repensou muitas vezes se é efetivamente o que deseja, né? Porque no momento que externaliza isso, né, é porque está realmente desejando tomar esse passo, tá? Então, já passou por uma fase, digo, não, vamos guardar mais um pouco, vamos aguardar o outro mudar, essa esperança da mudança do outro, né? E a gente sabe que o outro não muda, porque a gente quer. Mas, enfim, vive dessa forma mais íntima, mais privada. E aquele que recebe, então, a notícia, da decisão do outro, acaba vivenciando de uma forma pública, né? Para os outros, aonde já se vai para a família, para o judiciário, né? Do qual já se torna público mesmo a questão da decisão de não ficar mais juntos, né? E o que fazer? Como passar por isso, né? Dessa ruptura, desse vínculo que havia, né? E por isso que a primeira fase e é importante observar que é muito parecida essas fases justamente com o luto mesmo que se faz quando um ente querido nosso se vai, né? São nominalmente, vamos colocar assim, são as mesmas fases que iniciam então com essa negação, que é uma primeira reação natural de todo ser humano, né? Especialmente daquele que recebe a notícia, né? Por quê? Porque aquele que deu a notícia já está, pelo menos, já está bem resolvido, né? Inicialmente, aquele que recebe tem essa primeira reação, né? E é uma defesa natural, né? De um eventual sofrimento, que sabe que vai ser sofrido, né? Esse desapegar também, porque às vezes casamentos terminam não é por falta de amor, né? É por falta de uma série de situações importantes ali, de como, por exemplo, uma base importante de todo casamento, que são os valores, né? Eu gosto muito de fazer a reflexão, Milene, que a gente, para casar, deveria ter um checklist, o checklist do casal, para poder pensarem juntos numa série de coisas. Às vezes até namoros que duram aí 2, 3, 4 anos, né? Que em tese as pessoas já estariam se conhecendo muito bem, quando chegam no momento do casamento, de vivenciar a vinda de uma vida nova, acabam ruindo. Muitos divórcios ocorrem justamente nessa fase, a fase dos filhos, da vinda dos filhos, porque não conseguem entre o casal se reformularem nessa nova vida, né, que está chegando ali.
de se refazerem, de mudarem, de entender que estar casado também significa estar pronto para mudar. Nós, os seres humanos, mudamos, a vida é dinâmica. Isso é importante se observar, né? E conversar. Então, eu brinco desse checklist, né? Se as pessoas sentassem e conversar, a probabilidade, pelo menos, diminuía para que se conversasse antes, né? O que realmente é importante para si, enxergar um pouquinho o que é essencial para mim, né? Daqui a pouco não é para o outro. E é uma coisa do qual vai me atingir muito profundamente? Será que eu vou aceitar isso mais adiante? Daqui a pouco, no calor da paixão ali, eu estou aceitando uma série de situações, né? Daquele outro diferente de mim, que vem de uma outra família, com outros costumes. Isso também é uma reflexão importante, né, Milene? Na hora que a gente casa, são duas pessoas de famílias completamente diferentes, né? Com culturas, com modos, com crenças diferentes que se unem. Sabe que o que me parece, justamente por virem de núcleos familiares diferentes, é claro que, falando de forma ideal, seria muito interessante fazer toda essa reflexão anteriormente, mas a gente sabe que não é assim que acontece, Hum. né? A gente sabe que não é assim que acontece, e às vezes a questão é: não há comunicação durante o relacionamento, e isso é um problema. Então, como que se corrige esse ideal maravilhoso de conversarmos antes? Conversando durante. As situações vão acontecendo e cada um vai dizendo de como vai desenvolver esses recursos para conseguir transpor aquela situação. Transporem juntos. Por quê? Porque para que uma relação ela possa seguir em frente e não sucumbir às diferenças, é importante que aquele homem, aquela mulher, aquelas duas mulheres, aqueles dois homens, aquele casal perceba o quão forte é a sua vontade de estarem juntos. Ah, não deu, não, não. Olha, a gente chegou à conclusão de que não é bom a gente ficar junto. Ok, mas não Uhum. precisam ficar inimigos. E a partir do momento que tomam a decisão de se divorciarem, muitas vezes uma decisão sofrida por tudo que envolve essa tomada de posição. O que que acaba acontecendo? O outro, ou até mesmo a pessoa, antes de compreender, antes de formular essa decisão, ela vai passar por esse momento de negação e vai dizer: como assim? Não estou acreditando, como é que isso aconteceu com a gente? Uhum. Porque a gente não pode deixar entrar nessa roda que simplesmente é a vida atribulada, é trabalho. Opa, vamos nos acalmar. Então, essa fase da negação é justamente aquele momento em que a pessoa passa por aquela situação de incredulidade do término Uhum. do seu casamento, e que, a partir do momento que as coisas, as fases começam a avançar, ela vai experimentar os mais variados sentimentos. E E o tá tudo primeiro bem. deles ali que está aparecendo é a raiva. A Vamos raiva, para a raiva, então. Vamos contar o que que é vamos isso. para a raiva. A raiva, na realidade, é uma frustração muito grande, né? De, de anos, às vezes, envolvido naquela relação, no tudo que se deu, uma indignação, um ressentimento, né? Só que a gente tem que lembrar que todos esses sentimentos são naturais de se passarem, mas a gente tem que ter o cuidado de eles não serem prolongados, porque no momento que se prolonga, eles nos fazem muito mal, física e emocionalmente. Isso é algo que a gente tem que ter muita atenção, né? De não ser prolongado. Os sintomas que a gente vê mais comum nessa fase é a irritabilidade mesmo, uma agressividade mais assim à flor da pele, uma falta de paciência que muitos dizem, né? E isso se reflete especialmente nos que estão perto. E isso é algo importante de se observar. Quem é que está perto?
Em geral, se temos filhos, os filhos estão perto, né? E eles, a gente tem que compreender que eu estou confusa, mas eles também estão confusos, né? Os filhos. E eles observam, ignorar isso não vai trazer, né, a solução para as questões. Ignorar essa raiva e o quanto ela pode ser destrutiva também não é um bom caminho. Então, é importante procurar ajuda e, às vezes, de amigos, né, para desabafar, para dividir, ou se sentir a necessidade de um especialista, né, para poder verbalizar, como é importante, né? A fala, a comunicação, ela ajuda justamente a gente, uh, uh, eu digo assim, internalizar de uma forma mais saudável possível essa fase da raiva, tá? Todos os sentimentos, eu gosto de lembrar que todos os sentimentos são importantes, né? E todos os sentimentos, nós podemos trabalhar com eles, canalizando de uma forma positiva e de uma forma negativa. E a raiva é isso. A raiva, às vezes, ela pode ser propulsora para que a gente mude, para que a gente repense, né? E para que a gente tenha aquela energia para agora, ok, eu estou com raiva. E o que que eu vou fazer com essa energia, com essa sensação? Eu quero algo melhor para mim. Se aquela pessoa não quer mais estar ao meu lado, ok, vou praticar o meu amor próprio. Não é? Eu vou transformar essa raiva em quê? Em amor próprio. Então é isso que é importante, né? Sentimentos, todos eles são importantes, mas a gente tem que sempre se fortalecer, né, Milene? Essa questão da raiva, ela quase que vem como uma tentativa de justificar por que aquilo aconteceu. Geralmente, esse sentimento aflora e todas aquelas situações pouco agradáveis que aconteceram no casamento, elas começam a pipocar Hum, entre essas pessoas. Então, como se as coisas boas daquela relação ficassem em stand-by e tudo que não foi muito agradável, mas tu era assim mesmo, mas isso acontecia, mas. Então, todas aquelas situações pouco agradáveis, elas começam a emergir imagino. nessa situação. O que que pode acontecer? Quando as pessoas submergem nessa raiva, acabam perdendo a sua capacidade de percepção do todo, ficando isoladas apenas na sua dor. E quando a pessoa se isola na sua dor, esse sentimento de raiva ele se potencializa, porque eu não consigo então entender qual é o meu lugar nessa situação que estou passando. Eu só consigo perceber o lugar do outro e culpando esse outro por tudo que está acontecendo. Eu não consigo avaliar qual é o meu papel ali. E essa avaliação, num momento de turbulência, como é um divórcio, não é uma situação fácil de se fazer. Não é Hum, uma reflexão fácil de se desenvolver. Por isso a importância do apoio. Às vezes, a família pode ser um grande apoio ou pode não ser um grande apoio. Sim. Porque quando a família ela consegue sopesar as situações, agora, quando ela potencializa aquele sentimento de raiva naquela pessoa, pode piorar ainda mais. Então, uma ajuda profissional pode sim ser muito mais produtiva. Porque Tu como essa falaste uma ajuda coisa muito importante, Milene, que é a questão da culpa, né? Do culpar o outro, de se culpar. Nem no Poder Judiciário a gente mais fala em culpas, né? O processo já não importa culpas no divórcio, né? Mas os seres humanos têm muitas vezes essa necessidade para se sentirem melhores, culpar o outro, mas não leva a lugar nenhum. E a raiva faz muito isso, né? Ela pode gerar aquele muro, né?
aquele muro que separa aquele ex-casal de tal forma que eles não conseguem passar para a próxima fase do luto, que é o da negociação, porque simplesmente eles não conseguem se enxergar mais. Eles só conseguem jogar bombas um para o outro, né? Não conseguem sair dessa posição ou de culpar o outro ou de se fazer de vítima, né? E quanto é importante enxergar que tais posições não ajudam, né, nenhum dos dois, e principalmente para passar para essa fase de negociação, onde é importante ali os dois verbalizarem o que estão sentindo, o que estão pensando, o que estão, quais são seus interesses, né? Que é aquilo que a gente vê muito nas nossas mediações, do quanto é importante escutar, né? Escutar de forma ativa aquele ex-casal que está ali na nossa frente, para justamente destruir, não digo destruir, né? Mas colocar abaixo esse muro de tal forma que facilite para todos, né, os envolvidos, a essa negociação, da verificação, né, do que é melhor um para o outro, e porque a fase de negação já passou, a fase da raiva deveria já ter passado ou estar no fim, né? Mas a gente verifica em muitas mediações que ela às vezes está muito latente ali ainda, que dificulta na negociação, tá? Essa questão da negociação, muitas vezes, nesse momento, o casal consegue refletir juntos sobre a possibilidade de uma reconciliação ou dos impactos que aquela relação e que aquele momento do divórcio está tendo na vida deles. Então, como a gente pode dizer, o que eu posso fazer hoje, sem me agarrar nas coisas do passado, para construir uma visão prospectiva que me dê uma outra visualização de como Uhum. pode ser. Quando é só o casal, a situação é X. Quando é o casal e mais filhos, a situação é XX. São situações diferentes, mas todos os momentos, independente se tem filhos ou não, são possibilidades de crescimento. Não há situações na nossa vida que nos deixem estagnados. Se a gente fica estagnado ou paralisado por alguma situação, então tem algum problema que eu preciso identificar. Agora, a partir do momento que eu consigo perceber qual é o meu lugar e qual é o lugar do outro na situação que eu estou vivendo, fica mais fácil vislumbrar um futuro melhor, né? Como é E isso, importante isso, né? muito Porque esse importante. vislumbrar aí ajuda muito na hora de estabelecer a melhor convivência possível com os filhos dali para frente. Claro. E importante que esse momento da negociação, ele não te livra daquela sensação de perda, mas ela faz com que fique um pouco mais, vamos chamar de, não é a melhor palavra, mas vamos chamar de fácil para transpor as fases posteriores. Porque quando parece que está tudo bem, estou conseguindo negociar, aí vem a próxima fase, né, Rossana? A fase da Depressão. depressão. E a mesma coisa com a raiva, é uma fase importante de se observar, onde aquele ditado é a ficha caiu, né? Aqui a frase da depressão é essa fase da onde tu efetivamente está diante da configuração do divórcio, onde esse ex-casal não vivem mais juntos, aonde você percebe que o seu dia a dia mudou, que as suas responsabilidades mudaram, né? E às vezes se dá conta que, mesmo que antes, quando estavam casados, a maior parte das decisões
e do dia a dia ficava sobrecarregando um dos genitores, mas quando tu se vê que tu efetivamente não dificilmente vai ter aquele plano B ali de forma tão tranquila como era antes, tu se vê, pode se ver muito sozinho, né? Com sintomas de tristeza, angústia, solidão, a autoestima, né? É algo que tem que se observar, que nessa fase da depressão ela está muito baixa, né? Cuidar a recorrência de pensamentos negativos, né? Que levam a essa depressão. Então, da mesma forma que a raiva, a depressão tem que se tomar um cuidado, porque você passa por ela, mas a gente tem que superar ela, né? E da mesma forma que a outra, buscar, às vezes, uma ajuda profissional é importante para que se volte a refletir uma série de coisas que vão ajudar a não caírem em uma depressão profunda, que é isso que não se quer, né? Não se deseja. Até porque quando se tem filhos, né? Se o pai ou a mãe não estão bem, como é que eles vão cuidar bem dos filhos, né? E a depressão um pouco isso. O deprimido ele não consegue, né? É aquela imagem do ficar na cama, não sentir vontade mais de acordar no outro dia, não ter mais ânimo para nada, né? Então é bem importante e que se observe, que se atente, que se procure ajuda quando necessário. E é tão importante a gente perceber que esse momento da depressão é aquela percepção da perda daquela condição que tu tinha antes. Antes tu tinha ali o teu marido, tu tinha a tua esposa, tu tinha a pessoa que era a tua companheira. Agora tu não tens mais. Esse momento de percepção dessa perda, ele traz um sofrimento muito grande por conta dessa separação. Independente de se a negociação vem transcorrendo, vamos fazer isso com relação aos filhos, com relação aos bens, com relação. Ok, mas isso não tira do sujeito aquela percepção daquele momento de vazio que se instala dentro dele e Uhum. inclusive desse sofrimento por aquele rompimento, por aquele luto. Então, esse momento de depressão, ele não pode ser negligenciado. A pessoa precisa viver esse momento, porque é mais uma etapa para que ao final, etapa dolorida, etapa doída, é mais uma fase que tu vai transpor para que ao final as dores se acomodem e tu aprendas a lidar com ela de uma forma muito mais, eu não vou dizer tranquila, porque tranquila não é uma palavra que cabe aqui, mas de uma forma muito Positiva, mais, hã? uma forma positiva de aprendizado. Positiva, uma forma um pouco mais aberta, sabe? Menos sofrida. Porque a dor existe. Isso a gente não pode perder de vista. Assim, A sim. dor existe, o sofrimento existe. A questão não é não existir, a questão é como eu lido com ela. E essa fase da depressão, ela faz parte. Uhum. Assim como a negação, a raiva, a negociação, a depressão faz parte, porque só passando por elas, por todas essas fases e por essa fase de depressão, é que eu consigo chegar na próxima fase, né, Rossana? Consigo chegar na fase Finalmente da chegamos na aceitação. aceitação, que é a Exatamente. aceitação da realidade, né? De que algo, que a separação aconteceu e que é irreversível, né? E começa aí a fase de se adaptar a essa nova realidade, né? Reconstruir projetos, recuperar a autoconfiança, né? Aceitar que o que passou não volta mais, de que aquilo que está lá
eu tenho que tirar aquele aprendizado que é importante para nossas vidas e importante, né, lembrar, Milene, para não repetir padrões, não é? A pessoa que passa por uma situação dessa que não é fácil de divórcio e continua a manter relacionamentos muito parecidos e terminando da mesma forma, isso significa que essa pessoa não houve o aprendizado. Ela está repetindo padrões, tá? Que não estão sendo positivos. E é importante também nessa fase, quando necessário, procurar ajuda para não que isso não ocorra, né? Essa repetição de padrões não ocorra e se possa efetivamente se reconstruir, né? Se fazer um projeto, né? Como coisa boa é ter um projeto de vida, né? E às vezes, e justamente passando pela fase da depressão, é isso que tu tem que de mais bonito fazer, né? De se imaginar reconstruindo coisas novas, fazendo coisas novas com os filhos, né? Trazendo e permitindo com que ele conviva com outro genitor que não está, né? Residindo junto, desapegando também. Então, toda uma forma de aceitação também é aceitar que os filhos são os filhos nossos, mas são filhos do outro também. E o quanto é importante para esses filhos eles transitarem da casa da mãe e da casa do pai, né, da forma mais tranquila possível, e, sempre pautando o benefício deles, a alegria deles, e a alegria deles também um pouco da alegria dos pais, né? Como a gente se sente bem vendo os nossos filhos bem felizes. E isso também é algo que a gente, na aceitação, recupera, né? Essa visão melhor do todo, né? Para Esse, li- prosseguir. esse lidar com essa nova realidade passa pela pessoa lidar com a sua nova condição. Às vezes, relacionamentos, especialmente aqueles as pessoas que ficaram muito tempo juntas, né? Criou-se não apenas uma relação afetiva, mas uma relação de dependência também. E quando tu te dá conta de que aquela outra pessoa não está mais ali, como estava antes, isso também é um grande desafio, né? Uhum. Então, o fortalecimento, ele é interno. Eu preciso me fortalecer internamente, eu preciso reencontrar aquele meu eu capaz de transpor essas dificuldades, de perceber novos horizontes, de encontrar uma razão de viver além dos filhos, porque os filhos vão crescer, porque os filhos vão construir as próprias vidas. Também, isso aí. Então, tudo isso, todo esse processo que a gente trouxe aqui, essas fases do divórcio, elas, claro, são vividas a dois, mas ao mesmo tempo, cada um ao seu modo, cada um dentro da sua individualidade. Então, pais e mães que estão passando por esse momento do divórcio, olhem não apenas para a situação fora, olhem para dentro. O que que eu posso fazer? Onde eu estou nessa situação? Como eu posso melhorar a minha forma de lidar com as relações? Justamente para não acontecer isso que a Rossana trouxe, repetir um padrão que pode mais uma vez levar ao sofrimento. Uhum. Perceba que mesmo numa relação a dois, as individualidades são importantes. Um precisa vibrar com as conquistas do outro. Tem que haver o querer estar juntos. Às vezes, isso perdura. Outras vezes, a gente se dá conta de que as pessoas têm isso, mas para mim não é suficiente. Então, Uhum. existem possibilidades de se corrigir a rota. Façam isso. Profissionais estão aí para nos ajudar.
E Perfeito. venha para o nosso podcast que a gente traz informações que podem te produzir boas reflexões também. Exato. Essa é a ideia, né, Milene? Isso. Alguma das nossas queridas participantes aqui ao vivo gostaria de fazer alguma pergunta? Fazer algum comentário, alguma É, pergunta, por favor, fiquem bem à vontade. Para nós é um prazer a presença de vocês aqui. isso aí. Teu som tá fechado, Marlene, é só É, abrir. o som tá... Oi, a Rosa Oi, também. Rosa, fala. Rosa, tá aí? Será que foi sem querer? Não sei. Acho que se ela, daqui a um pouco ela sinaliza. Diga, Enquanto Marlene, a então. Rosa se organiza, vamos ouvir a Marlene. Fala, Marlene. Dinho, achei muito interessante, porque a gente sempre tem que relembrar essas fases, né, do divórcio, que são doloridas, são sofridas, mas uma coisa que eu sempre digo, né, é que tudo passa, mas nós temos que viver aquele momento, também buscar ajuda. Eu acho que vocês aqui esclareceram uma importância muito grande quando aquilo que nós não conseguimos, estamos vendo que nós não conseguimos passar a nossa raiva, a nossa decepção, né? Da gente procurar ajuda. E eu acho muito importante e quero parabenizar vocês, né? Pelo podcast ser pela manhã, porque a gente tem que estar. Hoje nós estamos vivendo num tempo de muita rapidez, e os choques de horário, né? Ou à noite, ou muito cedo, a gente não consegue assistir coisas tão importantes como esse podcast de vocês sobre o divórcio, porque é uma coisa hoje que atinge muitas famílias, e nós, por mais que a gente seja profissional, a gente também, internamente, a gente às vezes, na nossa individualidade, né? A gente passa por situações como essas fases que vocês explicaram. Então, assim, eu dou os parabéns, eu achei muito importante, muito claro, muito objetivo. E uma coisa que eu vi importante, assim, vocês dizerem, vocês estão aqui, vocês têm todo o conhecimento para poder ajudar esses casais, né? E aquela importância também de relatar que tem vários tipos de famílias hoje, né, Sim, que precisam, né? Hoje nós temos família trissal, nós temos família de várias maneiras, né? Dois homens, duas mulheres, casais que formam, tipo assim, família, três que são da própria família, às vezes adotam uma criança e precisam ter essa responsabilidade numa situação que a família não está mais composta, de que os filhos não sejam atingidos. Eu sempre falo, perfeito. eu sou uma mulher divorciada e sempre falo como é importante a mediação, esse trabalho que vocês estão fazendo de um planejamento da parentalidade, como é importante, porque o casal não sofre tanto, e hoje vocês têm ferramentas, as ferramentas que vocês fizeram aqui foram muito importantes. Eu agradeço muito e vou tentar seguir vocês nesse horário, porque para mim é muito importante. Que Muito bom, obrigada. Obrigada, obrigada, Marlene. Marlene. Muito obrigada pelo teu feedback, viu? É importante para nós. Sim. Rosa, acho que tá Você fechado o estava teu com. som agora. Agora deu. Agora Nós deu. estávamos te vendo, podia te ouvir. Deu agora? Eu, pode falar. Ah, assim, ó. Não é que eu não estava conseguindo acionar ali o microfone. Tá. Ah, quero dar os parabéns para vocês, né? Dizer que foi muito boa essa conversa. E realmente, para quem passa por um processo de separação, um divórcio, o luto, ele é muito intenso. E esse luto ele precisa ser olhado também, como vocês mesmos falaram, e perceber quem é essa pessoa, né? Entender o que ela realmente está vivendo.
Eu sei que num processo de mediação tem todas essas fases, e essas fases elas não terminam ali, Uhum. elas seguem, e tem que ter muita maturidade emocional para não colocar isso nos filhos, porque daí se cria um outro problema, né? E deste problema daí se criam relações tóxicas para muito tempo. Então, importante olhar mesmo para esse casal que está ali e indicar realmente uma ajuda, porque muitos têm claro o que querem naquele momento e muitos precisam de um acompanhamento e às vezes nem precisa ser longo, mas que consiga recolocar e reposicionar todas essas mudanças, porque o que se perde com a separação? Quem é a pessoa que está ali? Se perde o poder financeiro ou a situação financeira, se perde o convívio social, os amigos em comum, Uhum. e isso é, para algumas pessoas, para a grande maioria, é muito difícil, Uhum. né, de se Sim. lidar com isso. Mas é um assunto que eu penso assim, ó, que ele não se esgota. Uhum. Ele sempre tem que estar em constante renovação, porque a gente mesmo, todos nós vamos mudando a cada dia e as relações também vão se transformando. E dar os parabéns para vocês, porque eu achei muito válido e vocês fazem isso todas as segundas? Sim, Segunda. Então tá. Me Toda manda o segunda, link aí. 8 da manhã, né, Milene? sim, toda segunda Eu de quero manhã nós estamos agradecer a aqui. Marlene, a Rosa. Eu acho que a Marlene tocou num ponto muito importante que eu quero ressaltar aqui. A coparentalidade consciente, ela abraça todo e qualquer tipo de família, Uhum. né, Milene? Nós estamos aqui para ajudar no sentido de orientar, de passar a nossa experiência, de trocar aqui com vocês, né? Essa fase que é tão importante, que é a fase pós-divórcio, por isso que a gente Uhum. escolheu, né, falar um pouquinho sobre ele, para justamente, como a Rosa diz, não é um esgotar aqui dessa temática, né? É uma temática que tem muito ainda a ser dito, a ser falado, e a gente adora, né, Milene, que as pessoas também nos deem dicas de temas aqui, Sim, aceitamos, né, para a gente, estamos toda segunda-feira aqui e queremos sempre trazer daqui a pouco alguma coisa do qual nos escapou, né, um ponto de vista, algo claro. diferenciado. A nossa intenção na segunda que vem é falar como cuidar juntos, mesmo separados. Olha que missão! Essa aqui também, né, Rosa, dá muita É, conversa. dá. Tem uma Milene, para se situação. despedir. Sim, tem uma situação que uma coisa que eu gostaria de dizer que a Rosa trouxe, Marlene de alguma maneira também trouxe. O momento do divórcio é um momento solitário, mesmo que seja vivido a dois. É um momento Uhum. muito solitário. Por isso, não se percam nessa solidão, porque vocês não estão sozinhos. Eu digo vocês, as pessoas que estão se divorciando, Uhum. não estão sozinhos. E existem formas de lidar com isso de uma forma menos dolorida. Então, vamos trabalhar juntos para que isso aconteça. Eu quero muito agradecer a presença da Rosa, da Marlene. Obrigada pelas colocações, pelas pontuações que vocês fizeram. Para nós é muito importante. Nos sigam lá na nossa @coparentalidade consciente no Instagram, né?
Se quiserem trazer também um feedback lá para nós, é maravilhoso também, porque a gente lê todas as mensagens. Se quiserem me seguir também como psicóloga, @milene.ouvailer, tô lá também. Tem a minha câmara de mediação, @dialogue Câmara de Mediação. E obrigada por terem vindo, obrigada por estarem aqui conosco e obrigada àqueles que assistirão depois a gravação, né? Verdade, verdade. Rosana, Convido também para assistir, né? Sempre vai estar disponível, todos os nossos encontros são gravados e estão disponíveis, né? Para poder assistir tanto no Instagram como no YouTube. A gente está levantando para lá também, né? Para que o maior número de pessoas tenha acesso a esse conhecimento, essas reflexões que a gente faz aqui, né? Para quem quiser também pode me seguir no meu Instagram da Girassol, né? Que é Girassol Med Parental, que trabalho como mediadora parental, justamente, né? Contribuindo nessa fase aí para pais e mães pós-divórcio, tá bom? Agradecemos mais uma vez, né, Milene? E sim, desejamos aí uma ótima semana para até todas o dia vocês. 21. Não percam mais um Ah, Coparentalidade Consciente. até. Tchau, tchau.